Estamos aqui para mais um Floripa em Foco especial, desta vez falando sobre os 50 anos da morte ou do assassinato de Che Guevara. Vamos dividir esse Floripa em Foco em duas partes e na primeira vamos conversar com a historiadora e recém-aposentada professora do nosso IFSC, aqui de Santa Catarina, a Denise Araújo. Bem-vinda, Denise, é um prazer. Prazer também. E é um privilégio conseguir se aposentar, então, Você acha? É um privilégio, né? Em tempos onde esse direito, né, está sendo questionado, infelizmente, né, a gente se aposenta, é muito feliz, mas é um privilégio. E está curtindo a vida de aposentada? Assim, na medida do possível. Diz que agora você começa a trabalhar, né? Quando você aposenta, que começa a trabalhar. Com certeza. Eu acho que é a partir de agora que eu realmente, né, trabalho naquilo que dá sentido, né, a minha existência aí como pessoa, como profissional. Agora vai se dedicar a defender a vida. A defender a vida. Como esse moço que está aqui defendeu a vida até o final da sua vida. É isso? Você chegou a estudar como historiadora um pouco da história do Che, Denise? Não, o Che não fez parte das minhas pesquisas, né? Eu trabalhei com biografia, sim, né? Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, mas o Che não fez parte. O meu interesse pelo Che surge a partir, inclusive, da minha participação, né, na Associação José Marti. Né, sobre a qual a gente já vai conversar depois com o Fred Trott, que está aqui conosco, da Associação José Marti. Você entrou na associação e se apaixonou pelo Che? Não, como professora, né, já era um tema que me interessava bastante. Mas a partir da associação eu acho que as leituras elas foram se aprofundando, sim. Essa preocupação, né, em estudar a história da América Latina me levou a ler um pouco mais sobre. Né? E ele é uma figura fascinante, assim? Né? É extremamente fascinante. Por quê? Por que ele é tão fascinante? Primeiro porque tem um mito, né? Quem é Che Guevara, né? Ele está em camisetas, filmes, são centenas de canções, né? Dos mais diversos estilos ao redor do planeta. Ao redor do planeta, não apenas na América Latina. Quando a gente pensa, o Che, ele tem ele vai além da América, né? Eu lembro, há muitos anos atrás, de ter assistido um filme iraniano, num determinado momento eu me espanto com um jovem que era o protagonista com uma camiseta do Che Guevara. Então ele é muito mais do que isso, né? E daí, como é que se constrói esse mito, né? Essa é uma questão também que sempre me interessou, assim, sempre me marcou. Como é que ele surge como mito? Primeiro, ele é um argentino, né? Nascido na Argentina em 1928. E se a gente pensar um pouquinho no momento histórico, antes, né, da crise de 29... A Argentina era top, né? Era top. Até no cinema, por tudo, né? Em tudo, né? Então, mas o pai dele é alguém que tinha algumas posses e tal, né? Mas com a crise de 29 ele vai ter problemas econômicos como todo mundo, né? Inclusive, eu outro dia lendo uma entrevista do irmão do Che, do Juan, do irmão mais novo, ele coloca isso, assim, poxa, sempre nos acusaram de pertencer à oligarquia e de ter poder econômico. Na realidade, a gente não tinha, né? Porque a família mesmo, ela se constitui já num momento de crise, né? A gente tinha um carro, que para a época era bastante, tinha umas 5 casas alugadas, mas não mais do que isso, né? Não significa ter poder econômico, né? Pertencer a uma oligarquia. De vida, assim, eram pessoas que tinham boas condições de vida. E assim, os pais se separam, a mãe é uma mulher que lê muito, né? Vai estudar em colégio católico e vai influenciar muito, assim, pelo que o pouco, assim, né, do que eu fui lendo, e ela influencia bastante a trajetória do Che Guevara, né? Então o Che, bastante jovem, ele foi estudar Medicina em Buenos Aires. Em Buenos Aires mesmo? Em Buenos Aires. Quando ele foi parar em Cuba? Tá ok, mas eu acho que aí tem um caminho que é bacana. A gente podia só voltar um pouquinho. Por favor, vamos por partes. Ele estuda medicina em Buenos Aires e em 1951 ele ainda é estudante de medicina, ele tem 23 anos. Ele resolve fazer uma viagem pela América do Sul. Aquela famosa viagem que depois, né, vai levar o filme, que é, na realidade, de uma certa forma, né, ajuda aí nesse processo de criação do mito. De criação do mito. Então é aquele jovem que vai, né, e resolve conhecer a América Latina, a realidade latino-americana,
que vai a leprosários, né, que vai ver o trabalho dos mineiros, e ao retornar ele termina o curso de medicina, mas logo em seguida ele é convidado, quer dizer, ele é convidado não, ele para no México, ele vai fazer como fotógrafo os Jogos Pan-Americanos do México em 55 e tira algumas fotografias assim com turistas para poder sobreviver e tal, e é nesse contexto que ele acaba conhecendo logo depois, em 56, o Raul Castro, né, que apresenta ele ao Fidel Castro. E daí eu acho que ali tem uma história que a química que acontece. A química. Veja, o Che, ele é um socialista já naquele momento, que Fidel não era, né? A revolução ela acontece e depois é que ela vai tomar um outro rumo, né? Naquele momento ele não era, mas o Che é o que influencia o Fidel Castro. Ele é um socialista, ele é um revolucionário, né? E eu acho que daí a gente tem duas construções, assim, né? Olhando para a produção historiográfica, tudo que se produziu sobre o Che, tem aqueles que demonizam ele, e ele vai ser demonizado, e vai ter aqueles que as biografias partem mais assim para uma geografia, sabe? Como se ele fosse um santo. Que na realidade, assim, é bacana a gente também, né, pensar no homem concreto, né, no homem histórico. Possuidor, né, das duas partes. Isso, e de tirá-lo da condição de santo. Mas essa tendência historiográfica vai trabalhar em cima de duas questões, assim, né? Quando se constrói o mito daquele homem que em 56, a partir de 56, né, eles vão para Cuba e ali, a partir dali, se encerra a maestra, né, até que 1º de janeiro de 59 a Revolução estoura. Então esse homem, na realidade, a gente chama de voluntarismo revolucionário, né? O Che tem voluntarismo revolucionário, né? Então um grupo de pequenos guerrilheiros vai ser capaz, né, de transformar, de mudar, de fazer uma revolução. Uau, não jogue fora seus sonhos, né? Não jogue fora seus sonhos. E um segundo grupo de historiadores que daí sim trabalha muito em cima da imagem desse mito, né, do revolucionário Che Guevara. A gente não pode esquecer quais são os anos 60, a situação concreta da América Latina, né? Golpe na Argentina, no Chile, no Brasil, toda a América Latina, toda a América Latina. Então a gente tem os golpes militares, todos eles, né, orquestrados pelos Estados Unidos da América, pela CIA. Tanto que é numa dessas intervenções que o Che acaba morrendo, né, sendo assassinado no interior da Bolívia, né? Quando ele estava ajudando a Revolução Boliviana. É num desses momentos. Né? Então, mas naquele contexto, veja, o Che Guevara ele surge como revolucionário e ele tem um papel ali que não é o papel só do homem, né? Mas que é do papel do homem revolucionário. Quando Cuba faz a sua revolução em 59, no comecinho dos anos 60 vai passar por um conjunto de dificuldades que a gente não vai estar colocando aqui, mas que são econômicas, são políticas, são sociais. E essas dificuldades, elas fazem com que a revolução ela precisasse ser exportada, né? Todos, com exceção do México, todos os países cortaram, na América Latina, cortaram relações. Já em 59? Não. Isso é um pouquinho mais tarde, no começo dos anos 60. Né? Orquestrados de novo pelos norte-americanos. Justo. O famoso bloqueio. Justo. Inclusive Cuba, porque sofriam, né? Por essa pressão, essa influência em função dos golpes militares, né? Que foram todos, de uma certa forma, patrocinados aí pelos Estados Unidos. Então, o Cuba precisa, de uma certa forma, exportar a revolução. E daí eu acho que tem um autor que ele trabalha assim com um olhar que eu acho que é bastante interessante. O povo cubano, ele já tinha isso, assim, junto com a Revolução veio essa ideia da solidariedade internacional. Então, todos os povos que são oprimidos, a gente, como povo, a gente tem ali a função de ser solidário, né, e de uma certa forma colaborar, né, no processo de independência desses países, né, nesse processo. E, por outro lado, eles precisavam, como eles se mantiveram isolados, eles não tinham, do ponto de vista econômico, político, qual era o caminho.
caminho? Era fazer com que a revolução, ela, de uma certa forma, acontecesse por toda a América. Né? Tecer uma relação de apoio. De apoio. E aí é que surge a figura, quer dizer, o Che Guevara, ele vai ser fundamental aí, né? Ele é o garoto propaganda. Ele, não sei se ele não é o único, né? Mas veja, como um dos líderes aí da Revolução, ele vai assumir tarefas que são bem corriqueiras no início, tarefas administrativas, assim. Ele vai ser do Banco Nacional, diretor do Banco Nacional. Estudou economia ele, né? E não, ele começa a se dedicar e estudar para poder dar conta de fazer essa tarefa, que a priori não é uma tarefa dele, né? Quem é ele, né? Mas então essa questão do exemplo, né? O Che que surge como exemplo, vai ser ministro da indústria, né? Naquele momento. E não foi ele que desenvolveu uma lâmina para as colheitadeiras cubanas, porque tinha aquele bloqueio, e ele acabou criando até mais prática. Como é que é? Eu não me Mas venho. Tem uma história dessa, Isso, ele era multimídia. Tem uma história. Ele era né? Multitalentoso. Mas ele é esse papel mesmo, né? Dele como revolucionário. E nesse contexto, eu acho que tem uma fala que vai ser muito importante, que é do Jean-Paul Sartre. O Sartre vai dizer assim, veja, a gente está vivendo os anos 60, né? Todo o movimento de contracultura, né? Na América Latina, a questão das ditaduras militares e cívico-militares, mas o Sartre diz, o Che é um homem mais completo do século XX. Né? Então, por que ele é mais completo? E o próprio Che se intitula, né? Ele tem um modelo ali de homem, né? Que é aquele homem, o revolucionário, né? E quem é ele? É um indivíduo que é solidário, antes de tudo. A questão da solidariedade, eu acho que é fundamental aí, né? Nesse processo. Ainda hoje, sempre, né, Denise? Sempre, né? Vamos pensar Cuba agora, recentemente, né? Com os furacões, ajuda a Porto Rico, né? Quando a própria ilha, né? A situação é extremamente grave na ilha em função dos furacões, mas essa preocupação, né? Esse olhar solidário, né? Com relação a quem está numa situação igual, né? Ou muitas vezes. Então, essa questão da solidariedade, esse novo homem, né? Que o Che preconizava, ele é solidário, ele é revolucionário, né? Ou seja, a revolução não é algo que vai se fazer, né? no seu cotidiano, ele se coloca como um homem, né? Um homem revolucionário, e eu acho que essas questões, assim, né? A questão da solidariedade, acho que está faltando no outro... A humanidade dele. A questão da humanidade eu acho fundamental, mas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, tem esse homem, né, que se constrói, né, tem um mito ali sendo construído, mas ao mesmo tempo você hoje vê, e a partir mesmo da década de 70, a gente tem vários discursos, né, ou na mídia. Eu lembro que eu estava lendo as revistas que há 10 anos atrás falavam dos 40 anos da morte do Che. Bem ou mal? Falavam bem ou mal? A revista... Depende da revista. Eu posso citar a revista? Deve. Então, a revista... Nome aos bois. A revista Veja é impressionante, assim, né? O Facínora, né? O Facínora. Já era ruim há 10 anos. Sanguinário, né? Um homem que era implacável, né? Que era implacável, que era sangue frio. E o porquê, né? Que isso, de uma certa forma, em cima de que acontecimentos, né? Eles recortam determinadas situações que acontecem durante o processo revolucionário. E jogam os holofotes ali em cima. E os holofotes ali. Tentando difamar a imagem desse tentando, né, de uma certa forma, desfazer a imagem de um homem, né, que tem um papel fundamental aí na história, não apenas na América Latina, né. Veja, Cuba foi o primeiro país do Ocidente a se tornar socialista, né? Não é apenas na América Latina, é do Ocidente, e o Che vai ter um papel fundamental nesse processo. Certo. Acho que não dá para desconsiderar, né? E não dá para medir o tempo, nosso tempo está quase se esgotando, Denise. Tá. Uma dúvida assim, mas acho que nem concerne a gente discutir agora o porquê Cuba, Estados Unidos, tem tanto medo de Cuba. Mas dá para falar 30 segundinhos assim, por que aquele país daquele tamanho tem tanto medo de uma ilha ali próxima? Olha, eu acho que muito em função do que foi a Guerra Fria, né? Quer dizer,
lá dos anos 60, essa disputa entre o capital, né, Sim, a priori, Rússia, assim, bem, Estados Unidos, União das Estados Repúblicas Unidos. Soviéticas, socialista, Estados Unidos tentando manter a hegemonia capitalista do mundo. Cuba se torna um exemplo, né? E torna-se um exemplo não apenas para a América Latina, mas para os países africanos, né? Essa questão é bem interessante, porque você olha o mapa mundi, está lá Estados Unidos e aqui União Soviética, né? Dois polos que se opõem. Agora você vai olhar lá por trás do globo, tem 80 quilômetros entre um e outro. Entre um e outro. Não é 5, 10 mil quilômetros. Alguns dá para dar um... Né? Enfim, e eles tentam polarizar a coisa, né? Essa polarização é justamente isso. Tudo marketing, né? Tudo marketing. Mas o fato é que a vida de Che Guevara está aí cada vez mais viva, vamos dizer, o Che Guevara cada vez mais vivo, servindo de exemplo, e para os dias de hoje é um exemplo fundamental, né? Ele sempre reaparece, né? Nos momentos de crise muito intensa, ele é um exemplo, né? Ele é aquele que... ele vem com força, né? Certo. E está se comemorando os 50 anos de morte. Dele na Bolívia, né? Aí, como eu já disse, né, a partir de 65 ele sai de Cuba, acho que eu não cheguei a falar. Ah, sim, para fechar. Né? Isso, a partir de 65 ele sai de Cuba, vai ao Congo, depois a Bolívia, e ele vai ser assassinado, né, na selva boliviana. Né? Ele foi para o Congo. Para o Congo, Nossa, primeiramente. Que é né? lá no meio da África, diz que é onde nasceu a África, foi exatamente no Congo. Ele foi para lá. Foi para lá. Fazer a revolução. Fazer a revolução. Olha só, uma figura para lá de internacional. E há 50 anos atrás ficou na Bolívia. Mas enfim, o fato é que está aí o mito, com muito a nos inspirar, né? Ensinar e expirar. E a Denise, junto com a Associação Cultural José Martí, com o Instituto Arco-Íris, com o Centro Integrado de Cultura, a TV Floripa, a Rádio Campeche e o Laboratório de Oralidade e de Imagem do IFSC, que é o Instituto Técnico Federal aqui de Santa Catarina, estão organizando esta comemoração dos 50 anos Che Vive. A gente já vai falar dessa extensa programação daqui a pouco com o Fred Trotti, que está aqui no estúdio conosco, acompanhando a Denise Araújo. E para fechar essa primeira parte do Floripa em Foco, Denise, tu achas que tem mais alguma informação relevante para a gente deixar para o telespectador a respeito desse mito que é o Che Guevara? Ou encerramos por aqui já? Acho que a gente encerra por aqui. Quem quiser mais, é só perguntar para o Sr. Google. É só perguntar para o seu Google, né? Ou participar das atividades aí, né? Que estarão sendo desenvolvidas. Né? Tá ótimo. Parabéns, né, pela conquista da aposentadoria. Ok, muito obrigada, Silvio. Bons frutos e desfrutos. E a gente vai para um breve intervalo. Eu já volto aqui no Floripa em Foco, depois de conversar com a Denise Araújo, historiadora e professora aposentada pelo IFSC, com doutorado na arte... História da cultura. A arte na história da cultura. A arte e história da cultura. Uma hora tem que vir falar aí só sobre isso, a influência da arte na cultura. Perfeito. É um tema fascinante, né? E depois do intervalo a gente volta conversando com o Fred aqui nesse Floripa em Foco especial na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Voltamos com o Floripa em Foco especial dedicado aos 50 anos de Che Vive. Agora no estúdio conosco, o João Frederico Trott. Bem-vindo, Fred. Tudo Muito tranquilo? Obrigado, boa tarde para ti, boa tarde para os espectadores da TV Floripa. Mas esse para ti é bem gaúcho mesmo, né? Que nem o Che Guevara. E o Fred estava contando que o Che Guevara tem esse nome porque ele é um gaúcho do Pampa. Argentino, né? Um gaúcho argentino. E que, quando foi presidente do Banco Central cubano, chegou a assinar uma cédula e assinou simplesmente Che. E aí ficou Che, mas Che, que barbaridade. Che, que camisa bonita essa tua de Cuba.
Isso ajudou a marcar, né, a figura, né, atitudes como essa, né, que revelam um desprendimento, né, até um desprezo pelo dinheiro, na verdade, né, que o importante para ele não era o dinheiro, eram as ideias, era a humanidade, né. A humanidade, né. O Frederico Trott, ele é da Associação Cultural José Martí, que se dedica a cultuar o maior poeta cubano, né, José Martí, e que é uma instituição que existe planeta afora, levando a solidariedade a Cuba. E é a José Martí que está organizando uma programação extensa para comemorar os 50 anos de Che Vive, certo? Isso. Bem, inicialmente, a Associação Cultural José Martí é uma das muitas instituições com o mesmo nome que existem em vários estados do Brasil. Existe um movimento mundial de solidariedade a Cuba, né, que surgiu principalmente depois que os Estados Unidos impuseram esse bloqueio cruel contra os Estados Unidos. No Brasil, a maior parte das instituições que fazem solidariedade com Cuba e que procuram divulgar a cultura cubana tem esse nome, Associação Cultural José Martí, no caso nosso aqui, de Santa Catarina. De Santa Catarina. E é aberta a quem quiser participar, se inteirar das reuniões. Isso. O endereço é o Facebook, né? Isso. Nós não temos uma sede física, a gente se reúne em diversos locais. Ultimamente temos tido uma parceria bastante forte com o Instituto Arco-Íris, com quem, aliás, nós estamos sendo parceiros na organização dessa programação agora, que já iniciou no dia de ontem, né? E que visa marcar os 50 anos da morte do Che Guevara. E a gente escolheu o nome da programação 50 anos, Che Vive, porque na verdade morreu um corpo, né? Se foi um corpo, mas as ideias estão cada vez mais vivas e inspirando pessoas e instituições e partidos e até governos no mundo afora. Planeta, né? Ao redor do planeta. Exatamente. Então a programação começou já ontem, dia 4, quarta-feira, com projeção de filmes e documentários no IFSC, e amanhã, sexta-feira, tem no cinema do SIC Che Parte 1, o argentino. Ontem, então, nós tivemos em 2 sessões de exibição de um documentário sobre a morte do Che, feito por uma jornalista brasileira que tirou fotos lá na ocasião, cadáver, né, do cadáver e tal. Então, vai ser feito depois, foi feito depois uma discussão com os alunos presentes, né, sobre a figura do Che, sobre diversos aspectos políticos envolvidos naquele momento histórico e tal, né? E amanhã, sexta. Amanhã na sexta, então nós teremos amanhã na sexta e no domingo, dia 8, nós teremos no SIC, no mesmo horário, 20 horas, a exibição do filme Che, que é dividido em 2 partes. A primeira parte é Che, o argentino. Então, é a história que antecede a vitória, o engajamento na Revolução Cubana e o triunfo na Revolução Cubana. E a segunda parte é Che, a guerrilha. É um filme consagrado, já passou no circuito comercial, na verdade, com bastante sucesso, do Steven Soderbergh, e que suscita uma visão a respeito dessa figura tão emblemática que foi e que continua sendo o Che Guevara. No sábado também tem banca na feirinha da João Pinto. Bom, a tradicional feira de sábado pela manhã aqui no centro de Floripa vai ter uma banca do Che Guevara. Isso, a gente produziu aí um material de divulgação, um jornalzinho, e vamos estar lá com uma equipe conversando com as pessoas, dialogando, tentando divulgar um pouco das ideias do Che, desmistificar um pouco, porque muita gente, como a própria Denise falou antes aí, tem às vezes uma reação contrária, né, da figura. A maior parte eu acredito que por desconhecimento, né, da figura do Che. Então esse é um dos dos papéis que a gente procura desenvolver na nossa associação, que é o de desmistificar não só a figura dos principais comandantes da Revolução, mas do país Cuba como um todo. Do que acontece lá, de como é que as coisas acontecem no país, que tem toda uma distorção ocasionada pela grande mídia, né? É uma contra-informação terrível, né? Contra Cuba, né? Isso. Então vamos nos informar com fontes fidedignas.
Na segunda-feira ainda vai ter uma atividade no final do dia, distribuição desse jornal. Isso, vai ser um trabalho semelhante ao que nós vamos fazer na feirinha da João Pinto. Nós vamos fazer também no Ticem, que é um local que concentra a passagem de muitas pessoas ali, né, no horário a partir de 17 horas. Então vamos fazer esse mesmo trabalho de divulgação, de esclarecimento, de conversa com as pessoas. E o momento é muito propício para isso no país, né? Temos, assim, muitas dificuldades de ordem política, de ordem econômica, e acho que é de todo conveniente que possamos discutir figuras como essas, que propuseram outros caminhos e, sobretudo, que deram um exemplo fantástico de coerência entre as ideias que proclamava e as práticas que tinha. Então é preciso... os fatos, exatamente. O Cazuza. Muito bom. E termina na terça-feira com um programa na Rádio Campeche, 98.3, na praia do Campeche, aqui em Floripa. É você que vai apresentar? Não, eu vou participar do programa. O programa se propõe a fazer um debate também sobre a figura do Che, mas tendo como fio condutor as músicas dedicadas ao Che. Que são muitas, né? Que são centenas de músicas no mundo todo, né? Tivemos a ocasião de trazer aqui o Santiago Feliu, no outro programa do que nos presenteou Floripa. Com um CD com várias músicas, um livro da autoria dele. Ele fez um trabalho de compilação de vários compositores, né? De obras de vários compositores dedicadas ao Che Guevara. De vários países. De vários países. Só na América Latina são cento e poucas, mais de 120 artistas e músicas dedicadas ao Che, né? É o único, né? Nós não falamos aqui, eu acho, um pouquinho na pressa aqui, atropelando um pouquinho, não falamos de uma atividade que nós tivemos quarta-feira à noite, né? Que foi uma atividade cultural onde a gente fez uma exposição de fotos, um varal literário, tivemos também a projeção do documentário também lá na Travessa Ratcliffe, que é a Travessa Cultural, né? Sim, que no centro dele. Aqui no centro de Florianópolis, perto do Bar do Noel. Então tivemos essa atividade muito interessante, com uma parte musical também muito importante, participação de nomes locais aqui como João Paulo de Souza, Tana Meyer, tivemos também vários instrumentistas e cantores latino-americanos que residem aqui em Florianópolis e que fazem um trabalho interessante lá no Ateliê Colibri, lá na Lagoa. É um trabalho parece que um pouco desconhecido também aqui na... Colibri. Ateliê Colibri, fica lá na Lagoa. É um pouquinho complicado para chegar lá, mas... Deve estar no Face ou no Google. Isso, eles têm uma página no Facebook, Ateliê Colibri, que se dedica a artes em geral. Eles têm, a partir dali, criaram um grupo musical muito interessante. Eles já se apresentaram antes ali na Casa da América Latina, que é uma instituição nova que também está sendo criada aqui, né, e com a qual nós pretendemos também desenvolver algumas parcerias proximamente, né? Eles já se manifestaram nesse sentido. Legal. Então estão todos convidados, né, a tomar parte dessas nossas atividades que ainda não aconteceram e tentar entender um pouco mais, mesmo aqueles que às vezes têm uma certa resistência em aceitar a figura do Che, se informar um pouco mais. Se for para discordar, que discorde sabendo do que está falando, não é verdade? Se informar um pouco para não ficar falando bobagem muito grande por aí, né? Bem, visite a página no Facebook da Associação Cultural José Martí. Como? José Martí, é José Martí. José Martí, pronto, né? Tem o R ali. E dá tempo ainda de consultar a página da associação no Facebook e se inteirar. Tem um evento lá que a gente criou dentro da página lá para essas atividades, né? Certo. E a Associação Cultural organiza também as brigadas. Isso, a gente... A Cuba, né? Exatamente. Agora mesmo nós estamos trabalhando para a brigada que vai acontecer na última semana de janeiro e primeira semana de fevereiro. Temos 8 pessoas já inscritas para participar dessas brigadas.
uma atividade muito interessante. Eu convido as pessoas que eventualmente tiverem interesse em entrarem em contato conosco para se informarem, para eventualmente participar de uma brigada assim. E participar da Associação Cultural José Martí, né? Aberta, democrática. Fazemos outras atividades, às vezes a gente faz uma atividade cultural, uma atividade mais política, temos reuniões periódicas também, às vezes assim, de celebrações, né? Também. Então é interessante. A vida tem que ser comemorada, né? Claro. A vida tem que ser comemorada. Bom, o nosso tempo se esgotou. Obrigado pela presença, obrigado não, parabéns, né, Fred, pela dedicação, pelo trabalho, tanto você quanto a Denise, né, de levar essa mensagem tão bacana aí de esperança, né, de novos ares. Não, nós é que agradecemos aí mais uma vez o espaço, até a parceria, né, conosco e queremos que o Tchê seja conhecido para iluminar os caminhos da juventude, das pessoas com mais experiência de vida também. Tchê não morreu, Tchê vive. Muito bem. Fred, ou João Frederico Trotti, da Associação Cultural José Martí, e agradecemos também novamente a Denise Araújo, historiadora e professora aposentada do IFSC, falando aqui dos 50 anos de Che Guevara, com uma extensa programação que você pode conferir na página do Facebook da Associação Cultural José Martí. Obrigado pela presença. Obrigado você, telespectador, pela audiência. Reveja esse bate-papo daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.